peneiro a farinha, eu acho que fica melhor, né? Depois pra misturar fica mais fácil, mas não é obrigatório, se não quiser, dá pra fazer sem peneirar. E eu aproveito e coloco também o sal e o bicarbonato de sódio junto na peneira pra ficar já tudo misturado. O chocolate, dessa vez eu tô usando um chocolate em gotas que eu já tinha. Normalmente eu uso em barra, aquela barra de cobertura da Garoto. Não recomendo usar chocolate fracionado, ele é mais barato, mas não fica tão gostoso, mas se quiser usar, daí por sua conta e risco. E aí eu gosto de picar um pouco, porque senão fica muito grande a gota, eu acho que não fica tão bom. E também porque esses, tipo, micro pedacinhos de chocolate que ficam quando a gente pica, eles ajudam a dar cor na massa, porque senão a massa fica meio branquela. Eu já experimentei colocar assim direto, porque dá mó trabalho, né, picar o chocolate. Mas eu acho que fica melhor quando a gente pica, porque esses pedacinhos assim deixam a massa mais bonitinha. Pra bater a manteiga, eu costumo cortar em cubos, porque fica mais fácil. Mas não precisa ser muito pequeno. E ela tem que estar gelada, né? Se estiver gelada, o cookie fica mais crocante. Aí depois que eu cortei, eu coloco na batedeira. Agora eu vou pôr leite condensado. Eu tinha colocado lata na receita, mas só tinha de caixinha pra comprar, então foi de caixinha mesmo, mas é o de 395 gramas. Daí a gente bate a mistura de manteiga e leite condensado na batedeira em velocidade média. Se não tiver batedeira planetária, é bom ir raspando as laterais, porque ficam uns pedaços de manteiga em volta, assim. É isso que serve o pão duro. A gente vai raspando as laterais. Daí a gente bate até ficar assim uma textura cremosa, assim, fofa, né? E sem ficar muitos pedaços de manteiga. Se ficar alguns pedacinhos, outros não tem problema, assim, pequenininhos. Só não pode ficar aqueles pedaços. Ele fica bem aerável, assim, bem fofo. Agora eu tirei a mistura da manteiga com leite condensado da batedeira e vou fazer a parte dos secos, mas antes eu liguei o forno pra deixar pré-aquecer. Aí eu misturo o chocolate com a farinha de trigo, porque é mais fácil misturar. E aí coloco aqui a mistura dos secos nessa parte que é molhados, enfim. Só que não coloco tudo de uma vez, porque senão fica muito difícil de misturar. Então coloco assim, 1/3 mais ou menos da mistura, ou metade, se você quiser. É que quando faz uma receita dá pra pôr até metade, só que quando eu faço, normalmente eu faço 2 receitas, porque senão não dá pra todo mundo. Aí é melhor pôr 1/3. Aí vou misturando assim, pra incorporar a farinha. A gente repete mais 2 vezes esse processo de colocar os secos na massa e misturar bem para incorporar a farinha. Se ficar muito pesada a massa, pode usar uma colher de pau em vez do pão duro, porque se fizer a receita duplicada, acaba ficando muito pesado. E esse é o aspecto final da massa, ela fica mais pesada e grudenta, não fica muito lisinha. Então agora é a hora de colocar a massa na assadeira pra gente assar, só que essa massa, como vocês viram, ela fica tipo meio pegajosa, então a gente não forma bolinhas, né, igual alguns cookies que a gente modela a bolinha e coloca. A gente vai pegar 2 colheres de sopa, e aí vai pegar uma colher de massa, assim, pode ser um pouco menos até. Depende do tamanho da sua assadeira também. E a gente vai pôr aqui na assadeira. E ela fica assim, fica feio mesmo, não tem problema. Porque aí quando assar ela vai derreter e se espalhar. E aí não pode pôr muito grudado, porque senão quando ele assa ele espalha. E aí ele vai grudar um no outro. Aí vira um cookie só. É bom não deixar assim, tipo, muito alto, nem muito baixo. Eu queria pôr 3, mas acho que eu vou pôr só 2. E aí, às vezes, fica sem chocolate em cima, aí eu coloco um assim pra ficar mais bonitinho. E é bom que você pode ir puxando assim, que nem que ficou muito perto. Aí você vai puxando, não tem problema depois, porque ele vai espalhar e vai cobrir, né? Aí, não precisa ficar assim super lindo, lisinho, porque você não vai conseguir. Então só faz isso. Aí já tinha deixado o forno pré-aquecendo, né? Agora eu vou colocar aqui. E tem que ficar olhando pra ver
quanto tempo que vai precisar, porque isso varia muito, né, de forno para forno. Eu tinha colocado na receita para colocar 180 graus o forno, porque era o que eu usava inicialmente, mas depende do forno. Tipo, esse daqui, que é um outro forno, diferente do que eu fazia no começo, eu tenho que deixar 200 graus, porque se eu deixar 180, ele não fica muito bom. Então, um pouco de você conhecer também o seu forno, fazer a receita algumas vezes para ver qual que fica melhor. E também ver qual é o estilo que você gosta. Se você gosta mais, tipo, torradinho, mais menos torradinho, aí depende um pouco do gosto também. Agora deram 15 minutos e aí a gente vai tirar, porque já tá douradinho embaixo e um pouco corado em cima. Ele não fica da mesma cor por inteiro. A gente tirou o cookie do forno. Esqueci de filmar quando estavam todos, mas ele ficou assim. Às vezes ele fica mais coradinho em cima, mas como embaixo já tava bem escurinho, a gente achou melhor tirar pra não correr o risco de queimar, porque ele queima rapidinho. Tem que ficar de olho no forno. E aí, às vezes acontece deles grudarem, que nem esse daqui. Aí é só pegar a espátula e separar. Ou uma faquinha, se tiver muito duro. E aí a gente coloca pra esfriar em uma gradinha. Mas se não tiver gradinha, pode pôr num prato, alguma coisa assim. É que a gradinha é bom porque entra a ventilação por baixo também, aí ele esfria mais rápido. Então aqui tem a fornada pronta. Eu ia mostrar uma coisa que normalmente acontece. Essa aqui é a primeira fornada, né? São os cookies da primeira assadeira que a gente colocou. E esses daqui são os cookies da última assadeira. São esses e esses, né? Eles ficam mais moreninhos. Normalmente a primeira fornada fica embaixo mais escuro e em cima um pouquinho mais claro. Você pode ir ajustando também a temperatura do forno, se você achar que embaixo ficou muito escuro, né, assim, muito rápido e não deu tempo de ficar assim corado em cima, aí você diminui um pouco a temperatura do forno. Aqui no caso, normalmente acontece isso, eu não sei por que exatamente, mas em todos os fornos que eu já usei, a primeira fornada sempre fica um pouquinho mais branco em cima, assim, aí depois as outras, não sei se o forno vai se autorregulando o que é, enfim. Mas aí os outros já ficam mais, assim, moreninhos em cima também. Mas esse aqui fica bom também, dá pra comer, ele tá assado, ele só não tá tão moreninho visualmente, assim. Aí agora a gente tá deixando esfriar, esses daqui já estão empilhados porque já estão frios. E depois que esfriar a gente guarda em um pote hermético, né, um pote que vede bem pra ele não murchar. Eu não sei quantos dias dura, porque normalmente acaba muito rápido. Não sei também quantos deram, vou contar aqui, peraí. A gente contou aqui, deram 34 cookies. O tamanho deles é um tamanho médio, assim, não é muito pequeno, mas também não é um cookie super grande. Eu não recomendo fazer muito grande, porque senão ele espalha muito, assim, e não fica com uma textura muito boa. Ele começa a queimar. Esperemos que vocês gostem dos cookies. Na minha família todo mundo gosta. Vou morder um pra vocês verem como é que é a textura dele, é bem crocante. Ele é bem doce, né, por causa do leite condensado, mas ele é muito gostoso. O bom é guardar sempre ele no pote bem fechado pra ele não ficar murcho. Então tomara que vocês gostem e façam sucesso com a receita assim como a gente imaginou. Bom Natal e vamos comer cookies!